Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua saúde. Hoje, o programa Saúde em Foco vai trazer um assunto muito importante. Importante porque está relacionado com a vida, com o início da vida, com a geração de uma nova vida. Isso é fundamental para todos nós. Você, telespectador, que está assistindo a nossa programação, preste bem atenção no assunto que nós vamos enfocar. É muito importante para a família, para a mulher, para o homem, para todos, enfim, a vida. E nós vamos enfocar um assunto interessante que é o pré-natal, ou seja, toda a evolução da gestação nos seus diversos períodos, fases. E para isso nós convidamos hoje uma profissional da área, especialista em ginecologia e obstetrícia, a doutora Graziela Porto. Já esteve no nosso programa o ano passado e com grande satisfação volta ao programa Saúde em Foco. É um prazer muito grande, doutora Graziela, estar aqui conosco, batendo um papo tão significativo que vamos falar sobre gestação, o pré-natal. Muito obrigada pelo convite, Dr. Mário. É um prazer estar aqui conversando com os seus telespectadores e nesse assunto super importante, né? O cuidado com a vida, o cuidado durante toda a gestação, para quando a gente chegar no final, tá com tanto o bebê quanto a mãe, toda a família. Eu sempre digo que é a melhor profissão do mundo, ser obstetra, né? A gente está no momento daquela família que é incrível, né? É uma satisfação imensa participar, e a confiança que as pacientes e toda a família colocam no obstetra, né? Poder trazer aquele momento tão importante. O médico, o obstetra, tem um valor muito grande porque ele está ali cuidando da vida daquele ser que está surgindo para a vida, para o mundo. E nós vamos entrar num assunto interessante. Estava aqui na minha mão, até recebi da doutora Graziela, que trabalha na Provida, também trabalha no Hospital Nossa Senhora de Conceição, Socimed também, no Hospital Socimed, o Diário da Gestante, esse Diário da Gestante, onde traz os diversos períodos, fases da gestação, conduta, orientação. Isso é muito importante mesmo. Doutora Graziela, nós vamos entrar então num assunto que é o pré-natal. Afinal, o que é o pré-natal? O pré-natal são aqueles cuidados que a gente tem durante toda a gestação, tanto de exame clínico, exame físico da paciente, avaliando o peso, avaliando a pressão arterial, como os exames complementares, como exames de sangue, de ultrassom, avaliação das vacinas da paciente, complementação com algumas medicações, os cuidados para detecção precoce das doenças, das patologias, para a gente detectar no início e conseguir tratar e evoluir essa gestação da melhor forma possível. O ideal, o nosso sonho, é uma equipe multidisciplinar, com o obstetra, a fisioterapeuta, a nutricionista, a fonoaudióloga, todo mundo junto, uma psicóloga. Nem sempre todos têm essa realidade, mas o obstetra tem esse cuidado de, quando tem alguma intercorrência, encaminhar para o outro profissional para estar dando apoio para essa gestante. O pré-natal é muito importante. Quando a mulher pensa em engravidar, ela tem que seguir uma rotina, né? Então, o período que a mulher deve procurar um médico, em que fase ela realmente deve procurar
E quais são os cuidados que a mulher deve ter quando ela pretende, na realidade, engravidar? O ideal sempre antes dela parar algum método que ela esteja usando como anticoncepção, tanto camisinha, quanto DIU, quanto algum método hormonal, ela ir antes no ginecologista conversar, porque tem algumas vacinas que nós podemos fazer, como a da hepatite, a da rubéola, a do tétano com coqueluche, botar então todo o esquema de vacinas em dia. Algumas exames de sangue a gente pode estar fazendo antes de engravidar, assim como usar o ácido fólico, né? O ácido fólico, ele previne defeitos de fechamento de tubo neural, como a hidrocefalia, mielomeningocele, a anencefalia, que são patologias às vezes até incompatível com a vida, como a anencefalia. E a gente, usando o ácido fólico, pode prevenir essas patologias, essas doenças. Vou fazer uma pergunta. Qual é a idade ideal para a mulher engravidar? Nem tão cedo, nem tão tarde. O que, no seu entendimento, a mulher deveria se conscientizar nesse sentido sobre o período da maternidade? Entre os 20 e os 35 anos. A adolescente, então a paciente com menos de 20 anos, ali, uma menina de 15, 14, 13 anos, o corpo dela ainda não está bem formado, aumenta o risco de malformações cromossômicas, como a síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Down, né? Então, as alterações genéticas, assim como as pacientes acima dos 35 anos. Né? Então, acima dos 35 anos vai aumentando o risco de malformações cromossômicas, bem como outras patologias, como a hipertensão, o diabetes, as doenças hipertensivas específicas da gestação, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que são doenças bem graves até. O uso do anticoncepcional para a mulher que pretende engravidar, que ela já toma muitas vezes o anticoncepcional há 3, 4, 5 anos, 10 anos. Qual é a sua recomendação, os cuidados que a mulher deve ter quando ela pretende engravidar? Por exemplo, parar, quanto tempo, ou se ela pode engravidar logo que parar em seguida ou não. Quais são os cuidados? Porque isso é uma pergunta que a gente sempre vê. Doutor, como eu devo fazer? Ficar 6 meses sem tomar o anticoncepcional para depois pensar em engravidar? Como é que é o critério? Usar principalmente o ácido fólico antes. Pode até estar usando o ácido fólico antes de parar o anticoncepcional. O ácido fólico ideal é usar 3 meses antes de engravidar e nos primeiros 3 meses da gestação. A gente não deve ficar tão ansiosa. A gente considera normal um casal tentando engravidar por 1 ano. 80% dos casais vão engravidar durante 1 ano. Então, às vezes, aquela mulher para o anticoncepcional, acha que no mês seguinte já vai engravidar. Quando a mulher usa algum método hormonal, então o anticoncepcional, a injeção, ou o Mirena, que é o DIU de progesterona, qualquer método então que tem hormônio, a gente considera esse tempo normal até 1 ano e meio, que seria o tempo então da hipófise começar a produzir os hormônios, estimular o ovário a voltar à ovulação. Então, primeira coisa, tirar a ansiedade, mas usar o ácido fólico antes. Doutora Graziela, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já.